5 montadoras de carros que não vão sobreviver aos próximos 2 anos. Muitas montadoras estão fabricando carros que são acessíveis, divertidos, cheios de tecnologia e com bom desempenho. Algumas montadoras parecem nunca acertar. As vendas caem e você se pergunta como ainda sobrevivem. Vou listar 5 montadoras de carros problemáticas que provavelmente desaparecerão em 1 ou 2 anos, pois não vendem o que as pessoas querem. Vamos começar. A vida é curta para dirigir carros sem graça. Pela minha experiência, existem 3 fatores principais que definem o sucesso futuro de muitos desses carros. Número 1. Como estão as vendas ano após ano? Estão caindo? Estão subindo? Número 2. Eles criam algo intrigante e interessante? Como será o futuro deles? Há alguma grande perspectiva? Algum novo modelo incrível a caminho? E número 3. Qual é a reputação? Eles são conhecidos por veículos problemáticos com muitos recalls e poucos compradores devido aos diversos problemas? Sim, pode ser qualquer um ou todos os itens acima. Mas vamos analisar. O primeiro fabricante de carros que definitivamente não terá chance é a Infiniti. Quero dizer, vamos ser honestos, estamos acompanhando as vendas ano após ano. Em 2020, eles estavam com cerca de 79.500 unidades a menos do que no ano anterior. Na verdade, caíram cerca de 32% em relação ao ano anterior. Em 2021, eles estavam vendendo apenas cerca de 58.500 unidades e caíram mais 26% em relação ao ano anterior. Em 2022 foram vendidas 46.600 unidades, uma queda de mais 20%. E em 2023 eles tiveram um pequeno pico, vendendo 64.700 unidades. Houve uma certa recuperação de 39%. E em 2024, estima-se que sejam vendidas 58.000 unidades, uma nova queda de 10% em relação ao ano anterior. Agora, existem 3 razões principais para isso. Primeiro, claro, todos conhecem a Infiniti e sua reputação. Eles enfrentaram problemas com transmissões CVT, que são compartilhadas com os produtos da Nissan. E claramente muitas pessoas estão começando a perceber que a transmissão continuamente variável, ou como eu costumo chamar, câmbio de elástico, tem sido fonte de vários tipos de problemas. Consertos de 5 a 8 mil dólares quando elas desgastam, queimam ou falham de forma catastrófica. E é um problema muito comum, com alta probabilidade de acontecer por causa da transmissão Jaco. O pior é que vários desses produtos são vendidos no universo da Mitsubishi e compartilham muito da mesma plataforma básica. Mas a Infiniti basicamente se define por não ter identidade, e eu acho que, na minha opinião, esse é um dos maiores problemas. Ninguém realmente pensa neles. Ao pensar em marcas de luxo, mesmo apreciando as japonesas, a Lexus vem primeiro à mente, depois provavelmente a Acura, que está em declínio. E aí você pensa, bom, o que mais tem? Então começa a lembrar dos fabricantes alemães. Muitos simplesmente ignoram a Infiniti. Muitas vezes isso ocorre por problemas de confiabilidade com a Jaqueco e agora com os motores de compressão variável, já conhecidos. Quase 500.000 de unidades estão sendo recolhidas por falhas catastróficas na parte de baixo do motor causadas por esses motores de compressão variável. São turboalimentados com injeção direta e não foram feitos para durar. Outro problema é que não demonstram ter futuro sólido em tecnologia de veículos elétricos ou híbridos, nem compartilham com os compradores seus planos. Eles estão testando algumas coisas. O Leaf teve resultados mistos. E claro, o Ariya é outro modelo, mas realmente não parece haver um grande esforço para seguir o caminho dos híbridos ou híbridos plug-in, que muitos outros fabricantes estão fazendo agora e tomando essa decisão. Como se a Honda dissesse, sabe de uma coisa? Não vamos para os elétricos. Vamos apostar pesado e investir mais em tecnologia híbrida, algo mais realista e que os consumidores realmente buscam. Outro problema é que estão desatualizados. Eles simplesmente não conseguem competir com as inovações que vêm das marcas Mercedes, BMW, até mesmo Audi, que nem é tão popular assim, mas eles simplesmente não têm inovação. Eles não têm estilo, definitivamente carecem de desempenho, e além disso, eles não têm a confiabilidade que até mesmo alguns dos concorrentes alemães oferecem. Com diferentes conjuntos motrizes, CVTs ou motor de compressão variável, não surpreende que alguns modelos estejam sendo descontinuados. Claro, embora eles tenham o belo QX80, e eu adoro esse modelo grande e imponente, novo V6 biturbo, eu adoro esse motor, eu adoro esse veículo. Mas você não pode sobreviver com apenas um SUV grande, sobrecarregado e exagerado. Simplesmente não vai vender e não vai dar certo.
Na minha opinião, Infiniti e Nissan são da mesma empresa e enfrentam dificuldades, colaborando com a Mitsubishi, outra marca moribunda. Isso me deixa confuso. Me pergunto como eles sobrevivem com essas quedas anuais, sem nada no futuro que realmente me faça querer comprar. Agora, claro, eles também estão dizendo que estão tentando virar o jogo e fazer algo único. Sim, nos modelos mais novos de alguns veículos, eles trocaram o câmbio CVT por um automático com conversor de torque, mas mantém os motores de compressão variável. E isso é um sinal, até mesmo em veículos como o Murano, de que é pouco demais, tarde demais. Algo grande precisa acontecer, algo grande precisa mudar. A menos que isso mude nos próximos 2 anos, com pouca inovação e forte concorrência, acredito pessoalmente que a Infiniti desaparecerá como o pássaro Dodô. A próxima que acredito que vai sumir em breve é a Chrysler, subsidiária da Stellantis. Nem acho que dure tanto tempo. O que a Chrysler fabrica atualmente? Sejamos honestos, é um iogurte de baunilha sem graça, parecendo uma caixa de leite sobre rodas. E basicamente é uma minivan, a minivan da Chrysler. Desde que o Chrysler 300 saiu de linha, tudo o que eles têm agora é a Pacifica, que ninguém realmente procura. Claro, você vai até o aeroporto, pega um voo, desce do avião, pega um carro alugado e provavelmente vai ver uma frota inteira de centenas desses na locadora porque são fáceis, práticos e baratos. Então, quando as pessoas estão raspando nas guias e esbarrando em pessoas na Strip em Las Vegas, depois de alugarem uma dessas minivans, as locadoras não ficam muito preocupadas com isso. Esses estão literalmente definhando feio. Infelizmente, a Dodge também não vai bem, mas a Chrysler lidera o grupo. Em 2020, eles venderam 110 mil unidades e, na verdade, tiveram uma queda de cerca de 13% nas vendas em relação ao ano anterior. Então, em 2021, eles venderam 115 mil unidades, um pequeno aumento. Eles venderam mais 4%, em grande parte por causa de fortes incentivos. Então, em 2022, eles venderam cerca de 112 mil unidades, uma queda de mais 3%, anulando o crescimento do ano anterior. Em 2023, eles venderam 134 mil unidades e, claro, tiveram um aumento de 19%. E muito disso veio justamente como resultado do resquício do final de 2022, quando todo o mercado atingiu o pico. Claro, depois disso, entrando em 2024, eles venderam 124 mil unidades, o que representou mais uma queda de 7%. Como você pode ver, eles estão meio que nesse vai e vem, sobe e desce, tipo um ioiô, e ninguém realmente está comprando. Com só uma minivan no mercado e rivais como Honda Odyssey e Toyota Sienna, resta a dúvida: por que ainda há quem compre esses modelos? Acredito que esses veículos vão desaparecer nos próximos 2 anos por 3 razões. Observamos as tendências, que oscilam constantemente. Mas essa transformação para veículos elétricos e tecnologia híbrida, e claro, o CEO sendo demitido da Stellantis, significa toda essa nova retração, trazendo de volta os motores V8 enquanto a indústria faz a transição para híbridos, híbridos plug-in e alguma eletrificação. Esse veículo acaba ficando meio perdido no meio disso tudo e não parece ser algo que muita gente esteja interessada. E claro, as vendas em queda, além do fato de que esse é literalmente o único veículo da marca Chrysler que está meio que segurando ela por um fio, significa que provavelmente você não vai ver isso daqui a alguns anos. Um segundo motivo é que eles basicamente canibalizaram toda a marca deles. A Stellantis tem tanta sobreposição entre Chrysler, Dodge, Ram e Jeep. Há muitos produtos quase idênticos, mudando apenas grade e emblema. E a qualidade é a mesma, os recalls são parecidos, e sinceramente falta engenhosidade, falta inovação, e é simplesmente entediante. Quem gostaria desses veículos? Eu não. Mesmo que quisesse uma minivan, o que não quero, essa seria minha última escolha. Afinal, a vida é curta para dirigir carros sem graça. Isso aqui está longe de ser uma experiência de direção empolgante. Com uma marca e um único modelo dessa marca, isso significa que provavelmente não vai estar por aí daqui a mais uns 2 anos. E a terceira parte disso, infelizmente, o velho Sr. Chrysler está literalmente se revirando no túmulo, tendo pesadelos, terrores noturnos e suando frio à noite. Por toda essa ideia de como ele passou de uma marca de luxo, há muitos anos atrás, para vender uma única minivan que parece uma caixa de leite. Lucerne te lembra alguma coisa? Quero dizer, isso é absolutamente horrível. O terceiro realmente me dói porque Jaguar é, na verdade, uma dessas marcas. Eu já tive um e já dirigi vários, e todos eles têm um charme especial. A vida é muito curta para dirigir carros sem graça. E isso é lamentável. Mas sejamos honestos,
Acho que seria tolice da nossa parte assumir que veremos a Jaguar à venda nos próximos anos. Eu vejo literalmente uma das marcas mais fortes indo embora. É uma situação triste. Quando a Tata Motors assumiu, tinham ideias, mas isso não se concretizou. E eu continuo recebendo esses e-mails do grupo JLR, tentando empurrar muitos desses veículos, seja o novo I-Pace ou vários dos produtos da Jaguar Land Rover, porque eles estão constantemente tentando fortalecer e ampliar sua base principal de compradores. Mas vamos ser honestos, ninguém está comprando Jaguars hoje em dia. Meu F-Type R era absolutamente incrível e chamava muita atenção, mas nada realmente empolgante foi lançado desde então. Houve um belo facelift para o F-Pace, mas infelizmente eles basicamente cancelaram a produção do E-Pace. Tchau também, F-Type se foi. Qualquer modelo que valesse a pena dirigir na linha da Jaguar também foi embora. Infelizmente, um dos principais problemas foi a grande interrupção durante a transição dos motores a gasolina para elétricos. Eles apostaram tudo em uma só opção. Eles seguiram por um caminho estranho e obscuro, tentando se reinventar. Essa tentativa deu errado e afastou muitos possíveis compradores. E agora, no fim das contas, isso deixou toda a marca órfã. Eles não sabiam o que fazer, chegaram até a fazer uma pausa e disseram: "Sabe de uma coisa? Não, vamos esperar para ver no que dá." Talvez fosse uma questão de reestruturar, talvez fosse uma questão de esperar a poeira baixar até que o mercado de veículos elétricos se recuperasse novamente. Agora, como vemos em muitas regiões, especialmente nos Estados Unidos, as vendas de veículos elétricos estão esfriando e estão mornas. Quero dizer, enquanto elas estavam em alta por um tempo, Jaguar achou que ia sair na frente, mas as coisas simplesmente não saíram como planejado. Com a tendência de queda nos veículos elétricos, especialmente nos premium caros, e sem estarem prontos para vender motores a combustão interna em breve, surge a dúvida: qual é o futuro? Na verdade, estive recentemente em uma concessionária da JLR e eles praticamente tiraram quase todo o material e tudo mais de lá. A direção decidiu separar, dizendo: "Agora vocês são basicamente um grupo Land Rover e a Jaguar ficará de lado por um tempo." Então, é uma situação triste porque de onde eles estavam até onde estão hoje é absolutamente devastador. Mas quando olhamos para as vendas em 2020, foram vendidas 102 mil unidades. Eles tiveram uma queda de 24% naquele ano em relação ao ano anterior. Em 2021, eles venderam 86 mil, caíram mais, 16%. Em 2022, 61 mil caíram mais, 29%. Em 2023, eles venderam 33 mil, foi um grande impacto, eles caíram mais 46%. E em 2024, eles venderam apenas 27 mil unidades e caíram mais 18%. Onde isso ia parar? Qual seria o fundo do poço? Acho que não existe fundo e seguimos vendo eles caírem. A pior parte é que, devido à mudança de marca, todas essas mudanças e ao hiato mencionado, 2025 e 2026 serão extremamente prejudiciais e os números ainda nem foram totalmente contabilizados. Eu nem consigo imaginar como estão os números de vendas. Deve ser absolutamente devastador, mas como resultado, existem 3 grandes razões para esse fracasso catastrófico. Eu, pessoalmente, não acredito que a Jaguar existirá daqui a alguns anos. A principal razão foi a aposta na transição para veículos elétricos e a interrupção, que não deu certo devido ao timing errado. Eles cancelaram os veículos a combustão e tentaram acelerar o I-Pace, mas ninguém se interessou devido à autonomia limitada. Ele não tinha bom desempenho nem tecnologia avançada e acabou sem graça. Não alcançou o objetivo. O segundo ponto é a confiabilidade da marca. Tive uma boa experiência, mas muitos comentam sobre motores a combustão, sensores de oxigênio, falhas na linha de combustível, problemas no diferencial e panes elétricas. Também tive problemas principalmente com eletrônicos e infotainment. A questão da confiabilidade persiste e ninguém quer isso, principalmente ao migrar para algo mais complexo e caro. Elas querem ter certeza de que colocam seu dinheiro em algo mais seguro. Além disso, a concorrência é feroz. Pense em quem enfrentam. Mercedes, inovadores absolutos. Agora, a confiabilidade da Mercedes realmente vem caindo, mas eles estão inovando, eles estão criando novas telas grandes, novas tecnologias. A segurança está lá no topo, alguns dos melhores e mais seguros veículos nas estradas, e a Mercedes está fazendo grandes coisas. A Audi está meio que se segurando, eles estão tentando inovar devagar, eles parecem estar um pouco atrás. BMW está liderando de longe, e com toda essa concorrência forte, isso literalmente deixa a Jaguar em apuros.
Quem compra Jaguars? Não sei. Todos preferem outras marcas da Alemanha. Quem sabe como isso termina? Mas para mim, eu pessoalmente acredito que a Jaguar vai sumir mais cedo do que tarde, e isso me deixa devastado porque eu amava meu F-Type. Agora, a quarta marca, isso me entristece porque eu acho que é divertida e legal. E você já ouviu falar do 500 da Abarth? Acho que esses carros são pequenos, divertidos e irreverentes. Agora, eu não acho que essa marca vá necessariamente sair do mercado completamente em escala global, porque eles estão indo muito bem na Europa. Mas certamente no mercado norte-americano, com certeza. Ninguém está comprando o Fiat 500 e é basicamente tudo o que eles oferecem agora. Tem o 500X, mas vamos ser honestos, não tem muita coisa da marca hoje em dia. E muita gente simplesmente não tem mais empolgação pela marca. Então, a Fiat é uma daquelas montadoras que eu realmente acredito que está passando por dificuldades no mercado norte-americano e pode não durar muito mais tempo por aqui. E antes de eu mostrar os números ruins da Fiat para vocês, existem três grandes razões pelas quais ela está fracassando. Eles têm uma rede de concessionárias muito pequena, embora as redes sejam boas. Os concessionários que conheci são excelentes, mas muitos ainda precisam de mais flexibilidade. Se há apenas uma concessionária em uma cidade de 1,5 milhão de habitantes e você vive em uma comunidade menor, a maioria dos compradores fica isolada. Esse é um grande problema, o suporte das concessionárias. Outro ponto é a preocupação com a confiabilidade. Eles não são tão ruins em confiabilidade, mas todos assumem isso por ser um veículo europeu, achando que provavelmente não é dos mais confiáveis. As pessoas ficam nervosas e apreensivas, mas eu pergunto, por quê? As pessoas estão dirigindo aos bilhões Fords, Escapes, EcoBoosts e EcoFarts e esse tipo de carro, e eu me pergunto por que as pessoas estão comprando esse lixo? Muitos carros da GM com motores de 3 cilindros lixo, tem muita porcaria sendo fabricada na América do Norte, Europa e em todo lugar. Mesmo assim, este ainda sofre com má reputação de confiabilidade. Porém, não é pior que outros no mercado. Na verdade, deve ser melhor que alguns deles. Mas a reputação permanece. O terceiro problema é, sejamos honestos, ele não se encaixa bem no setor. Na América do Norte, as pessoas observam ao redor e adoram seus grandes SUVs e caminhonetes. Eles preferem carros grandes e rápidos, como carros da série 5 e SUVs grandes de 3 fileiras. Esses modelos são os que mais vendem. Não esses carros esportivos pequenos e diminutos ou esses pequenos compactos econômicos que você encontra como Smart Cars e Minis e todos esses carrinhos que são super práticos na Europa por causa das estradas estreitas, das vagas de estacionamento curtas. Esses fazem sentido, mas na América do Norte poucas pessoas se preocupam, então não interessa a maioria. Muitos compradores nos Estados Unidos e no Canadá preferem ter algo um pouco maior, mais robusto, eles se sentem seguros. Sabe quando estão na estrada, rodeados por caminhões, ônibus, SUVs e caminhonetes? Eles não querem estar em um carro de 770 quilos e a 15 centímetros do chão. Muitas pessoas se sentem inseguras, o que não combina com o comprador norte-americano. Esse é outro motivo para não venderem tanto. Mas as vendas realmente vêm caindo, porque em 2020 eles venderam cerca de 4.300 unidades. Isso, na verdade, é uma queda de 53% em relação ao ano anterior. Em 2021, eles venderam 2.400 unidades no mercado dos Estados Unidos. Foi uma queda de mais 44% em relação ao ano anterior. Então, em 2022, no auge, eles na verdade venderam apenas 915 unidades, o que representa uma queda de 62% nas vendas em relação ao ano anterior. Depois, em 2023, eles venderam 605 unidades e, novamente, perderam mais 34% nas vendas em relação ao ano anterior. E então, em 2024, eles venderam menos de 500. Eles se perguntavam onde estava o fundo do poço, pois enfrentavam uma queda de 20% em relação ao ano anterior, o que só levantava ainda mais a pergunta: onde está o fundo do poço? Quando vão estancar a sangria, como colocar um band-aid em um corte de machado, é devastador o que ocorre com as vendas. Agora, muito disso teve a ver com o abandono dos veículos com motor, a combustão e a transição cada vez maior para a eletrificação, já que toda a marca da Stellantis realmente tem apostado e pressionado muito nessa tecnologia. Bem, dito isso, o antigo CEO já saiu, mas as coisas não mudaram tanto assim para a Fiat. E enquanto na Europa pode estar indo bem, e muitos dos consumidores que aderem primeiro continuam adotando cada vez mais esses veículos elétricos, nos Estados Unidos e na maior parte da América do Norte, eles não estão tão engajados,
por isso esses carros não vendem muito. Acredito que a quinta montadora da lista pode desaparecer nos próximos 2 anos. Eles carecem de inovação e de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Eles não estão necessariamente investindo dinheiro nisso. Eles também não têm o apoio dos entusiastas. Sabe, antigamente havia muitos carros que essa marca fabricava que realmente eram voltados para os entusiastas. As pessoas ficavam empolgadas com isso. Elas queriam esses carros, estavam dispostas a gastar muito dinheiro. Isso acabou porque esses modelos sumiram. Agora usam componentes como trens de força da Nissan, que já sabemos serem um fracasso. Mas vamos ser honestos, a Mitsubishi é uma dessas marcas que não está vendendo quase nada. E além disso, em 2020 eles venderam 87 mil unidades, uma queda de cerca de 28%. Depois, em 2021, eles venderam 102 mil, subiram cerca de 17%. Em 2022, eles venderam cerca de 85 mil unidades, caindo mais 17%, mas parte disso seria recuperada no ano seguinte. Em 2023, venderam 88 mil, subindo cerca de 4%. E então, em 2024, eles venderam cerca de 78 mil, caindo mais 11%. Então, a tendência geral, ano após ano, parece estar consistentemente em uma espiral descendente. Há pouca pesquisa, pouco desenvolvimento e nenhum modelo que empolgue as pessoas de verdade. Embora tenham híbridos plug-in para algumas dessas opções, a tecnologia já está um pouco ultrapassada. Procurei e encontrei muito esforço e incentivos para vender esses produtos. Vejo ótimas ofertas de leasing e financiamento. Isso é praticamente a única coisa que atrai compradores para a loja. Caso contrário, ninguém compra Mitsubishi atualmente. Existem tantos produtos melhores que, por apenas 3 ou 4 mil a mais, você consegue um veículo que parece valer 4, 5, 10 vezes mais, sabe? Mais valioso, mais sólido, mais substancial. Na minha opinião, Mitsubishi é uma marca que está lutando para sobreviver, se segurando por um fio, assim como estamos vendo com a Nissan, Infiniti e muitas outras marcas. Gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários. Por favor, deixe um comentário dizendo o que você acha dessas marcas. Talvez você conheça outras que realmente acredita que vão desaparecer ou que, na sua opinião, deveriam desaparecer. Mas olha só, confira esses 2 vídeos aqui. Eles vão te dar muita informação sobre o que está acontecendo no mercado. Não deixe de assistir. Espero ver todos vocês em breve, pessoal. A gente se fala então. Tchau, tchu!